Pessoal, continuando o vídeo aqui então, quando a gente termina de fazer, de setar aqui, né, as variáveis, a gente já tem então as medidas de performance, né, aquilo que a gente está olhando e com cuidado tentando entender do que está acontecendo no nosso processo. A partir daí eu preciso rodar agora propriamente o meu experimento, né? Então eu vou vir aqui, ó, já tenho aqui as medidas de performance, eu vou vir aqui em estatística, Statistics, né? E Experimenter. A hora que eu abro o Experimenter aqui, posso maximizar, minimizar, né? Mas eu vou vir aqui no Add a New Job e aí eu vou colocar um experimento, né? Vou colocar aqui experimento. Preciso, antes da gente rodar o experimento, né? Eu preciso colocar algumas características aqui que foi dado lá no nosso problema, né? Ele não fala que existe um tempo de aquecimento ou de preparação, né, para acontecer. Então o processo ele já acontece a partir do momento que ele inicia. Então tem 8 horas aqui e lá ele termina às 18, né? Então a gente vai ter esse tempo aqui de processo. No nosso caso aqui, nós vamos fazer 10 replicações por cenário, tá bom? Então vou deixar aqui também. E isso são algumas características que nós vamos setar aqui. Depois eu venho aqui para o Run, você vai ver que ele já tem aqui um experimento, né, com 10 etapas, tá vendo? 10 variações. Aqui é só uma legenda, né, para a gente entender o que está acontecendo. E aí eu vou clicar aqui em Run para ele rodar o nosso experimento. Tem lugares que demoram um pouco mais, lugares um pouquinho menos, mas quando ele está verdinho assim é porque a gente já rodou o experimento, tá vendo? Eu já tinha feito um teste aqui antes, então por isso que o meu tá verde. O de vocês ele vai passar aqui, ó, nesse running, tá vendo? De vermelho para verde. O de vocês vai aparecer vermelho primeiro e aí ele de vermelho para verde ele vai finalizando os experimentos aqui. Depois que a gente rodou esse experimento, a gente vem aqui em View Results. Na hora que eu clico ali, ele vai gerar vários relatórios para mim, tá vendo? Aqui tem um gráfico de Blockspot, tá vendo? Do lead time. Posso colocar um histograma, posso colocar um gráfico de correlação. Aí aqui a correlação é 1, né, de lead time com lead time, mas eu poderia fazer uma correlação com qualquer outro, tá vendo? Ó? Qualquer outra variável analisada, né, aquelas performance measures. E aí eu posso fazer aqui essa correlação. Eu posso ter um resumo, e aí você vai ver que nesse cenário atual, né, com 95% de confiança, eu tenho aqui um intervalo de média com mais desvio padrão, tá vendo? Chegando no mínimo, no máximo. Isso para o lead time, mas posso ter para total produzido, olha lá. Posso ter para a questão da utilização, da checagem, né? Ociosidade da máquina A, tá vendo? Então eu vou ter aí várias variáveis que vão estar sendo apresentadas aqui por conta desse experimento que a gente rodou, tá bom? Então vou fechar aqui. Eu poderia criar aqui, ó, aqui já tem as estatísticas do dashboard, aqui em tabela, né? Aqui tabela com resultado, tá vendo? E aí eu tenho diversas opções aqui para gente trabalhar ou entender, né? Entender o que está acontecendo na estatística aí, tá bom? Pessoal, então vou voltar para o modelo aqui, vou apertar um stop, um reset e um run. E aí eu vou colocar uma velocidade de corrida aqui, né? Vou acelerar bastante. E aí para o final, né? Acelerar para a gente chegando para o final, o que a gente consegue ver aqui, ó?
a gente consegue ver que o processo de pesagem, assim como a gente já tinha visto nas estatísticas, né, ele é um gargalo muito grande, porque olha o estoque inicial, como é que ele está. O processo A é um processo aqui é a inspeção A, né? Ele também é um gargalo, porque se a gente olhar aqui, olha o tanto de peça azul e vermelha, né? Que são as peças que são inspecionadas por esse processo. Olha o tanto que a gente tem aqui no estoque, né? Então, é um número consideravelmente maior do que todas as outras. A gente viu também que o operador A, ele fica algum tempo ocioso, né? E, e aí ele está junto com o processo de inspeção A, então não dá para a gente ter uma otimização do processo, não dá para a gente melhorar um cenário da máquina sem falar de operador também. E a gente sabe também que o processo de checagem também é um gargalo, né? Por quê? Porque, pelo que a gente viu lá, tem muito tempo que esse processo ele tem que ficar esperando pela empilhadeira e voltar, né? Ele fica ocioso por conta dessa questão. Então, são esses os pontos que a gente consegue entender e melhorar, né? O que a gente vai fazer agora para melhorar. Então, começando aqui pela pesagem, né? O que eu preciso fazer? Como eu vou rodar alguns cenários, né? Eu preciso, primeiro de tudo, dizer que esse processo de pesagem agora não é mais um processo. Porque como a gente pode variar a quantidade de máquinas, eu preciso transformar isso aqui num grupo. Então eu vou clicar com o botão direito aqui e vou adicionar esse processo num novo grupo, tá? Então eu vou chamar ele de grupo pesagem. E aqui ele já reconheceu que o membro, né, dos membros e outros que poderão vir fazer parte desse grupo é a pesagem. Então já clico fora aqui. Eu posso ver aqui do lado também os grupos que estão ativos, né? Esse aqui é um grupo de teste. Vou deletar ele aqui. Mas eu já tenho o grupo de pesagem aqui, tá bom? Outra coisa que eu preciso ver também que a inspeção A ela também vai passar a ser um grupo, né? Porque é outro gargalo que a gente tem. Então, se a gente olhar aqui, ela também precisa passar a ser um grupo, né? Só que eu vou adicionar ela num novo grupo. Aqui agora vai ser um grupo inspeção A. E aí a gente já tem a máquina aqui, inspeção A, que já está selecionada, né? Então, clico fora. A gente já tem aqui os nossos dois grupos prontos, né, para serem trabalhados. Bom, isso funciona para processo, mas para as questões de recurso, né, que no nosso caso aqui é o operador 1 e a nossa empilhadeira, a gente precisa fazer um outro recurso que é um pouquinho diferente. A gente vai ter que trabalhar isso aqui de uma forma diferente, que vai ser o dispatcher. Então, clico no dispatcher e adiciono um dispatcher aqui do lado do operador. Aperto o ESC para a gente sair, né? E vou adicionar um outro dispatcher aqui próximo do processo de checagem. Bom, e o que esse dispatcher faz, né? Ele vai ser, como se funcionasse como o grupo que a gente tem aqui para as máquinas, né? Ele que vai ser quem, ao invés de o operador receber o estímulo, né, a chamada pelo processo de inspeção A, esse processo vai acionar o dispatcher e o dispatcher aciona o operador. Por quê? Porque daí quando o sistema rodar um cenário com mais operadores, a comunicação ainda continua sendo do processo para o dispatcher, e aí depois o dispatcher vai fazer essa comunicação com quem tiver atrelado a ele lá.
tá bom? Só aqui uma dica, né, que a gente precisa fazer também é que quando eu faço o, a porta aqui, né, que está ligada do estoque intermediário ao processo de inspeção A, se eu tiver duas máquinas, na hora que eu fizer a simulação, pode ser que ele não reconheça as regras que a gente colocou para que os produtos que passem só do estoque intermediário para a inspeção A, que sejam os produtos do tipo 1 e 2. Então eu vou precisar fazer não é uma gambiarra, né, mas uma artimanha aqui, que eu vou adicionar um outro estoque intermediário aqui, que ele vai ser um estoque intermediário AB. Vou renomear ele aqui. Estoque. Eu vou escrever aqui AB, tá bom? Então esse estoque AB, agora ele vai receber, eu vou desfazer essa ligação do estoque intermediário com a inspeção, né? Então eu clico aqui no Q do estoque intermediário para a inspeção A. E agora a ligação vai ser do estoque intermediário para o estoque AB e do estoque AB para o processo de inspeção A. Preciso checar aqui se nos meus outputs, né? Eu tenho que ver aqui imports, cadê imports? Imports eu tenho que colocar no output para ver quem que está saindo. Tá vendo que aqui antes a inspeção A tinha que estar na porta 1, né? E como a gente cancelou aquela ligação e fez ela por último, ela foi parar, a ligação que ia para a inspeção A, ela foi parar aqui no terceiro lugar. As portas se reorganizaram. Então, para eu reorganizar isso aqui de novo, né, na ordem que a gente precisa, eu vou pegar, clico na porta 3 aqui e essa seta para cima azul aqui, ó, vai fazendo com que eu desloque e diga que a porta de saída 1 é a que vai para o estoque AB. Então, agora esse estoque AB vai receber as peças do tipo 1 e 2 e ele vai mandar para a inspeção A. Tá bom? Aqui na inspeção A, então, o que eu preciso fazer agora? Se eu clicar nas portas também da inspeção A, eu vou ver o seguinte, que eu tenho aqui, portas. Eu tenho a porta de saída, que é o produto estoque acabado, isso não vai mudar. Mas na minha porta central eu tenho o operador 1 como quem realiza a atividade, né? E o que eu quero fazer, na verdade, é com que essa porta central agora seja ligada com o dispatcher. Então preciso desconectar, e aí como é uma porta central eu desconecto com W. Então eu tiro da inspeção A e do operador 1. Vamos lá. Pronto, desfiz a conexão. Agora eu vou conectar com a letra S o dispatcher com a inspeção. E aí, se eu vier aqui de novo em Central Ports agora, ele está achando o dispatcher 1 aqui, tá vendo? E agora com a letra A, eu conecto o operador ao dispatcher. Então, se eu clicar aqui no dispatcher, ele está na porta central, ele está como inspeção, que é o processo, mas na porta de saída dele, ele tem que ter... Tá errado aqui, tem que ser na porta de saída. Então eu vou desfazer com que desfaço daqui para cá. Eita. Aí, desfez. E aí agora então eu vou clicar do dispatcher para o operador. Com a letra A, né? Do
dispatcher para o operador. Eita, nós. Bom, agora vamos ver se então ficou na porta de saída, né? Muito bom. Por quê? Porque o dispatcher que vai mandar o operador executar a tarefa que vai ser realizada. Tenho que checar aqui também se na inspeção A, aqui ela está falando que ela está usando como transporte, ela está usando o operador, tá vendo? E na verdade, quem ela tem que usar agora é o dispatcher. Muito bom. Então aqui a gente encerrou, vamos dar um reset run para ver se está tudo certo. Ah, tá. Eu vou ter que... Beleza, vou dar um stop. Reset. Aqui, pessoal, esse erro aconteceu porque o operador... nós colocamos... Deixa eu só olhar aqui, mas a gente colocou uma trigger, né? Que quando ele descarregasse, tá vendo? Ele viajava para um objeto. Então nós vamos pegar aqui na trigger e vamos editar ela agora. Porque para onde que ele vai agora? Agora ele vai voltar para o inspeção A. Tá? Então ele vai voltar agora para o projeto, para a inspeção A. Vamos dar um reset e run. Olha lá, agora aquele problema não vai acontecer mais. Eu vou diminuir aqui a velocidade de execução. E aí você vai ver que ele pega a caixa, depois ele volta aqui para a inspeção A, então a gente não tem problema com essa questão mais daquele erro que deu, tá bom? No stop reset. Então fizemos isso para o operador 1. Agora a gente precisa fazer isso aqui também para a empilhadeira, né? Então aqui na empilhadeira eu vou desfazer a ligação dela com o processo de checagem. Essa é uma ligação na porta central, então eu vou fazer com o W. Clico nela, clico no processo de checagem. Agora, quem vai fazer a ligação da porta central vai ser o dispatcher 2 com a checagem. E o dispatcher vai ligar com a empilhadeira, por quê? Porque a porta de saída do dispatcher tem que ligar com a empilhadeira. Mas aqui eu fiz com a letra S, eu vou ter que desfazer, porque é com a letra A. Então cliquei aqui, cliquei na empilhadeira, vou olhar aqui na checagem para a gente ver como é que ela está, se ele está usando transporte. Olha lá, ele tem aqui um conditional transport, tá vendo? Aqui eu vou ver na empilhadeira se tem algum trigger, né, para não dar aquele erro que deu ali no outro. Olha lá, a gente tem um trigger aqui também no unload, tá vendo? Então vou editar aqui. Agora, ao invés de dizer que ele vai para o current object, ele vai aqui para o processo de checagem. Vou dar um stop, reset e run. E aí vamos ver o que acontece aqui. A empilhadeira está fazendo normal. Quem está fazendo o comando aqui agora é o dispatcher, né? Então, o nosso modelo ele já está pronto para receber os testes que nós vamos fazer agora no experimento. Tá bom? Vou apertar um stop aqui, um reset. Legal, pessoal. Então, a gente tem aqui, ó, as nossas medidas, né, que nós já fizemos.
Falta agora nós criarmos então, depois que a gente fez as medidas que a gente quer avaliar, falta a gente criar, para depois a gente fazer o experimento, né, a gente criar aqui nas nossas estatísticas, a gente precisa colocar o Model Parameter Table. O que ele vai dizer aqui então? Aqui eu vou colocar os parâmetros que vão ser simulados lá nos cenários, né? Então eles que são as variáveis, o que eu quero variar no meu modelo para chegar lá nos resultados que a gente imagina. Então, um primeiro parâmetro que a gente pode olhar aqui, que é um gargalo nosso, né, é o parâmetro da pesagem. Lá no processo de pesagem, a gente tem um gargalo muito relevante, né? Então, eu coloco pesagem ali no nome, aqui no valor eu adiciono como inteiro. Ele vai variar de 1 a 2, eu vou colocar aqui como 5. Vou trazer uma referência aqui que é o meu processo de pesagem, né? E aí eu trago aqui o meu processo de pesagem aqui como referência. E aí ele aqui tem como colocar unidades, tal, mas a gente não precisa completar isso agora. Mais um parâmetro que é importante é a inspeção, né? Inspeção A. A inspeção A também ela vai variar, né, a quantidade de elementos que nós vamos adicionar, e a nossa referência aqui vai ser a inspeção A. Eu poderia colocar uma propriedade dessa inspeção, né? Se fosse o caso, se a gente estivesse falando aqui, a gente está falando que a gente vai variar a quantidade, né, de máquinas, mas se fosse o caso de variar uma parte de uma característica desse processo, dá para selecionar também, tá bom? Aqui o operador A. E aí aqui, pessoal, na verdade aqui, ó, tanto na pesagem quanto na inspeção, nós vamos pegar aqui, ó, o grupo que a gente criou, tá bom? Então, ó, o grupo poderia ser uma propriedade, tá vendo? Ó, um tempo de setup, algum transporte, alguma coisa que a gente vai fazer que vai mudar no cenário. Mas aqui a gente quer mudar o grupo de pesagem. E aqui também. A inspeção nós vamos mudar o grupo de inspeção. No operador, também vai ser uma mudança inteira. Eu vou colocar aqui 5 como limite. Mas a minha referência agora passa a ser o dispatcher. Aqui, achei ele aqui. Ele que vai ser a referência, a conexão que a gente vai fazer aqui agora. E um outro parâmetro que a gente precisa variar também é a nossa empilhadeira, que a gente quer ver essa questão dela mudando de valor, né? Vou pegar ela aqui na referência também. A referência não é a empilhadeira, né? É o dispatcher, porque é ele que vai variar a quantidade. Muito bom. Então aqui eu consegui colocar já a minha tabela, né, de parâmetros aqui, ó. E já estou dizendo quais são as variáveis, né, que vão mudar lá no nosso Experimenter. Então eu venho aqui, clico no Experimenter
E aí aqui vai abrir aquela a janela que a gente já tinha visto, né? Só que a gente tinha rodado o experimento 1 sem nenhum parâmetro, né? Então agora nós vamos adicionar um outro experimento, o experimento 2, que ele também vai ser até as 18 horas. Nós vamos fazer 30 replicações por cenário, só que agora eu vou adicionar os parâmetros aqui. Se você vê, a hora que eu clico em parâmetros, ele já adiciona todos aqueles caras que nós queríamos ter mudado lá, que nós entendemos que são os gargalos que a gente quer testar nos nossos cenários. Aqui, pessoal, não vou entrar nesse mérito aqui, mas nós vamos fazer um DOE, né? É uma função no Minitab, onde dá para você pedir para que ele desenhe esses experimentos para você, né? E aí no nosso caso, como a gente quer variar 4 situações, sendo possível 1 ou 2, nós vamos, quando você coloca lá no Minitab, ele vai trazer para você as variações que representam o experimento que você quer. Então, para nós, foram gerados 8 cenários. E aí, né, através lá do Minitab, então a gente vai ter aqui as nossas configurações de cenário 1, cenário 2, e aí você vai ver que o experimento foi desenhado pelo Minitab, né? Então eu coloco 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Essas são as variações que a gente vai ter aí de máquina, tá bom? 1, 2, 2, 2. E aqui eu tenho 2 nas empilhadeiras também. Bom, coloquei então essas características, né, os 8 cenários. Venho aqui no Run, vou dar um Delete Results e vou rodar o experimento 2. Se vocês olharem, a gente vai ter aqui agora 30 replicações por cenário, e aí na hora que eu faço o Run, vocês vão ver que eu vou ter um tempo aqui de processamento, né? Eu vou cortar o vídeo, a gente volta para depois. Mas aqui, ó, ele está começando a rodar o experimento, está gravando, né? Então ele roda, grava, vai fazer isso 30 vezes para cada cenário, beleza? Bom, pessoal, então aqui a gente está no nosso experimento 2, né? E aí eu venho, a gente já rodou o experimento, eu cortei o vídeo, agora a gente coloca aqui no experimento 2, tá vendo? Ó, já está tudo rodado. Eu posso clicar aqui em View Results. A hora que eu faço isso, eu volto a ter de novo, né, aquelas questões de comparação de lead time, total produzido, ociosidade por máquina, né? Posso colocar aqui nos summaries e todas as outras coisas que a gente tem para tomada de decisão aqui, que estão relacionadas a esses dados aqui dos cenários, tá bom? Pessoal, com isso então a gente termina um modelo bem completo que a gente tem aqui, né? A gente vem desde a aula 5 trabalhando nele, se eu não me engano. E aí eu encontro vocês então nos próximos modelos. Beleza, pessoal? Valeu!